Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Elite Podcast. No bate-papo de hoje, retirado de uma live que eu fiz com a Fernanda. Ela é fotógrafa e coach de personal branding, de marca pessoal. Acompanhando o nosso conteúdo até o final, você vai ver a gente falando sobre como identificar a percepção que as pessoas têm de você. O que é a marca pessoal, como desenvolver a sua personal branding, como encontrar o seu propósito para você que está meio perdido ainda, desbloquear a timidez e o medo do julgamento. Cara, isso é muito legal e tem uma sessão muito interessante nessa gravação que vocês vão acompanhar. E para você que acha que seu conhecimento é raso, tem uma sessão ali muito legal também que vai falar que você sim tem algo para poder trazer, fazer lives e produzir conteúdos, só que você não está sabendo encontrar ainda. Então tudo isso e muito mais até o final desse episódio. Se você gosta dos conteúdos Elite e quer colaborar com o nosso projeto, vai lá no nosso site eliteconteúdo.com.br, escolha um dos meios de contribuição e ajude-nos a crescer. Também não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que vão gostar e não se esqueça de conferir também muitos outros conteúdos bem legais que estão aqui disponíveis para você no Elite Conteúdo. Tamo junto, valeu! Boa noite, pessoal. Tudo bem? A gente está batendo um papo aqui com a Fernanda. Oi de novo, Fê. Caiu. Estamos de volta. Caiu, ele te derrubou. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Eu fiquei aqui falando, eu disse, meu Deus, tem alguma coisa errada. Vamos lá. Vamos lá, Fê. Falando sobre marca pessoal, que você mencionou o termo, pode ser que tenha algumas pessoas que não entendam o que é. Marca pessoal é a percepção que as pessoas têm de você. Quando você está conversando numa roda de amigos, você sempre vai falar sobre um amigo que não está na sala, você fala dele através de um sentimento, você expressa e pensa e lembra dele, através de um sentimento ou de um adjetivo. Normalmente a gente tem nos grupos de amizade o cachaceiro, o delírio, o bagunceiro, o presepeiro. Então esse adjetivo fala muito sobre você e sobre a percepção que as pessoas estão tendo de você. E nem sempre essa percepção é realmente o que você quer expressar. Então, dito isso, marca pessoal é essa percepção que as pessoas têm de você. Então, independente se você quer aparecer na internet, ou se você quer aparecer para um cliente ou não, se você controla ou não esses sinais que você emite os sinais e a pessoa tem uma percepção de você. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, como você falou, quem não está na internet hoje não existe, porque é o meio que as pessoas têm de encontrar. Não precisa ser só na rede social, tá? Eu falo muito para pessoas que construam um blog, construam um site, trabalhem nas outras redes sociais, usem um podcast, porque vai depender da linguagem que você quer utilizar, que vem da sua essência, vem da sua personalidade. Mas você precisa estar em algum lugar, porque senão as pessoas vão ter a percepção que elas querem de você. Você não vai ter controle de como que você está sendo reconhecido pelos outros. E aí é como se você estivesse num barco à deriva. Você está ali trabalhando, está com a empresa, está propondo negócios, mas você não está controlando como que as pessoas vão pensar sobre você. Aqui na internet, a gente tem uma relação um pouco distante das pessoas, né? É diferente de você atender a pessoa no presencial, porque ela vai ler você, não só pelo que você fala, ela vai ler você através de todos os trejeitos que você faz, o modo como você anda. Tem uma publicação que eu fiz, você reconhece a pessoa no arriar das malas, porque tem essa comunicação em todos os outros locais que você emite. Mas na rede social, você está aqui, ó, praticamente só esse pedacinho, e vai muito também do que você compartilha de conteúdo. A primeira coisa que tem que pensar é essa mentalidade de tenho que estar. Ainda não gosto? Ainda tenho um receio? Ainda tenho medo? Espera aí que a gente vai descobrir como fazer isso. Mas se não tiver a mentalidade de que precisa, não entra. E outra, a mentalidade de que precisa, ela tem que vir de um estímulo interno.
e não de um estímulo externo. Não fazer porque os outros estão fazendo, não fazer porque eu estou dizendo que você tem que estar aqui. Fazer porque você reconhece que chegou a sua vez. E como foi que aconteceu comigo? Eu conto porque fica mais fácil. Eu identifiquei dentro da minha trajetória de vida, porque dentro do personal branding a gente faz essas trajetórias de vida, a gente pensa como é que a gente era na infância, na adolescência, na escola, como foram os primeiros clientes. Eu identifiquei que o que eu gostava era de conversar com as pessoas. Eu tinha receio de estar aqui, eu tinha receio de gravar um vídeo, eu achava que eu não conseguiria jamais fazer uma live como a gente está fazendo aqui, jamais fazer uma live de conteúdo sozinha, jamais fazer uma palestra, que eu comecei fora, mas eu identifiquei que eu gostava de conversar com as pessoas e eu gostava muito de ajudar as pessoas. Então isso me trouxe a motivação interna. Eu relembrei que o que eu gostava era de conversar com as pessoas. E aí eu entendi que o mínimo que eu sabia, eu conseguia ajudar alguém. Comecei no offline, comecei a fazer algumas palestras para grupos pequenos, comecei a conversar com os clientes que chegavam até o estúdio, comecei a fazer alguns testes para ir me desenvolvendo, que aí é um outro passo que eu passo a fazer. O primeiro é mentalidade, o segundo é descobrir essa motivação e o terceiro é você treinar. E aí existe o treino mental, que é o que você imagina que você está na situação, sem ela existir, e o treino real, é você partir para a ação. Só que você só parte para a ação, você só ganha essa coragem de partir para a ação quando você encontra essa motivação que é muito forte. E aí vem um outro conceito de personal branding, que é propósito. É você descobrir para que você veio ao mundo, descobrir o que você gosta de fazer, o que você faz bem, o que as pessoas pagariam para você fazer e o que você pode contribuir com toda uma comunidade. E essa comunidade inicialmente não precisa ser o mundo, o planeta, mas aquele grupo que você está inserido, o ambiente de trabalho que você está, um grupo de amigos. Então esses passos são os passos que eu oriento os clientes a fazerem. Mentalidade, descobrir essa motivação e partir para ação. E fazer. Porque quem não tem a vergonha está aqui fazendo e ganhando espaço e tirando o seu cliente. A minha justificativa por começar a trabalhar, depois que eu fiz o meu destrave, começar a trabalhar orientando as pessoas a fazerem, é porque eu via muitos profissionais medíocres, ruins, que não atendiam bem o cliente, ganhando dinheiro, se dando bem e muitas vezes ensinando coisas que não eram certas. E aqueles que são bons, que têm estudo, ficando para trás por medo de se colocar aqui. E aí vem a timidez, vem o medo de julgamento, vem um monte de outras crenças e a gente decide desbloquear, decide desconstruir. É essa a maneira que eu venho trabalhando. Claro que dentro da consultoria a gente faz todo um processo, na mentoria a gente faz todo um processo para ajudar as pessoas a encontrarem esses caminhos, que não é de uma hora para outra. A mentalidade, sim, ela acontece num start, assim, de repente você vai numa palestra, alguém fala alguma coisa, ou assiste uma live, alguém fala alguma coisa e você decide, porque é uma decisão. À medida que você decide fazer, você vai lá e descobre como fazer. Tem uma passagem de um livro, que eu não me lembro agora qual foi, que fala basicamente isso. Não me diga que você não sabe fazer, porque já foi comprovado que tudo que você quer fazer, você sabe fazer. Você vai lá e faz. E a cada vez que você faz, você melhora. E é dessa forma que a gente vai aí seguindo. Com certeza. Fê, uma coisa que eu acho, que eu já ouvi muitas pessoas falando, mas eu não tenho nada para acrescentar. Eu não tenho nada, eu não sei se o que eu sei é suficiente. Dentro disso, eu criei um pensamento, porque tem muitas coisas que para mim são comuns, e eu já duvidei também da minha sabedoria, dos meus conceitos. Todos nós.
Todos nós, eu acho que é normal. Mas uma coisa que eu acho que é legal a gente entender é que, assim, fazer arroz pode ser uma coisa difícil no começo. Mas depois que você aprendeu, aquilo vira comum para você. Mas não é porque o que é comum para você é comum para todo mundo. Então é um trabalho que eu acho que a gente tem que fazer de fora, né? Não de dentro de você. Você tem que fazer de fora. Bom, será que isso que é comum para mim é comum para todo mundo? E aí eu acho que nesse momento você vai pensar, pô, eu tenho algo para agregar para as outras pessoas. E aí a partir daí eu acho que você cria a aceitação para você poder ir buscar trazer aquele conhecimento para fora, poder passar aquele conhecimento para frente e usar as redes sociais também para isso. Você falou ali atrás que você você recapitulou sua vida, né, em algum momento. Isso foi antes ou depois da PNL? Foi no processo. Eu estudei coaching, né? Coaching a gente faz com a gente, depois a gente atende os pro bono, e logo depois eu fiz a PNL. Então, nesse processo, eu fui me redescobrindo. Depois eu comecei a estudar o personal branding, porque todo o conhecimento que a gente adquire, todo o autoconhecimento que a gente adquire no coaching, e a PNL ajuda nisso, que a gente faz primeiro também com a gente, ficava ali guardado. Eu via, foi na época que deu um boom aí dos coaches, dos cursos de coaching, eu disse, gente, isso é muito bom, só que todo aquele conhecimento que você revelou de você está ali guardado, ninguém sabe. Aí que eu fui procurar maneiras de ajudar esse cliente, que era o meu cliente do estúdio, os profissionais que iam fotografar, como que eu poderia ajudar eles a revelar isso. E aí eu criei esse método, né? É um método que eu chamo um método Seja Mais Você, mais essência, menos padrões. Eu desenvolvi, e eu uso a PNL tanto no desenvolvimento do estúdio, para poder as pessoas se relaxarem, e aí trago aquelas técnicas todas de PNL, para eles exteriorizarem o potencial deles, para eu congelar na foto, e uso hoje no trabalho de mentoria. Mas eu não sei te precisar dizendo se foi antes, se foi depois. Eu fui fazendo, e aí, no início do ano passado, no início da pandemia, foi que eu validei, formulei o meu método e passei a atender algumas pessoas. E essa questão que você falou das pessoas acharem que o que elas falam, né, o que elas têm de conteúdo é muito raso, isso é super comum. Você disse que passou por isso, eu também passei por isso, e todo mundo passa por isso. Aí, o que eu descobri? Uma coisa que a gente fala dessa questão do propósito, que me deu o start. Eu ouvi, não sei quem aqui conhece, a Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa. Ela tem um canal, tem uma escola que ela dá um monte de aula, e tem outros filósofos, mas eu me conectei com ela. Ela uma vez contou uma história assim, que você está no seu caminho, você está andando em linha reta. Imagine que você está andando em linha reta, que é o seu caminho na sua vida. E ao longo do seu caminho, as pessoas vão interceptando você, de um lado do outro. Se você simplesmente para o seu processo, alguém que ia interceptar você, termina não interceptando porque você estagnou. E aí, o que acontece? Talvez essa pessoa, se ela continuar andando e não lhe interceptar, ela vai passar em linha reta e vai cair no despenhadeiro. Então, a sua ação de continuar no seu caminho, de continuar falando o que você está falando, de continuar seguindo o seu aprendizado e a sua evolução, não ajuda só você, ajuda os outros também. Então isso para mim foi muito forte, porque no início da pandemia, no ano passado, eu quase saio da rede social, eu quase abandono tudo, porque eu estava num nível de estresse, de me comparar com os outros, de achar que o que eu estava falando era raso, de achar que a maneira como eu estava fazendo era ruim, que eu precisava ter mais energia, que eu precisava ter uma outra performance que eu não tenho condições de fazer, porque a minha essência não é assim. Foi nesse momento que eu terminei me deparando com essa fala dela, e aí eu disse, caramba, então eu tenho que seguir do meu jeito, sem me comparar com as outras pessoas e ir fazendo. Então esse propósito me ajudou, me deu muito combustível para poder me desafiar e aguentar todas as dificuldades que é estar aqui, principalmente para quem é tímido, para quem está tímido, daqui a pouco eu falo sobre isso, para quem é mais introvertido, para quem é mais introspectivo. A gente precisa desse combustível, senão a gente não faz.
Esse combustível, ele é bem... Eu acho que ele é fundamental porque é aquilo que você falou antes, né? É uma coisa que sai de dentro para fora. Se acontecer de fora para dentro, você vai se estressar, você vai se frustrar, porque é alguém apertando o seu parafuso. E essa outra pessoa não tem ciência da força que tá colocando, não. Pode não ser pessoa, pode ser universo, pode ser o que for. Agora, quando você transforma essa vontade de dentro para fora, você tem a energia de ir atrás e fazer aquilo que você falou, fazer o que você quiser. A pessoa que tá acompanhando a gente aqui, que tá nessa live, a pessoa que vai consumir os seus conteúdos, quem me segue, por favor, siga a Fernanda também, que ela tem muitos conteúdos legais. Se a pessoa tá ouvindo isso, é porque ela já tem algo dentro dela falando assim, ó, a gente, juntos, a gente vai melhorar. Não é assim, a sua cabeça falando, te vira, negão. É assim, a gente juntos, a gente vai melhorar. Então, se a pessoa tem isso dentro dela, é porque ela tá procurando algo. E esse algo é assim, você primeiro coloca um tijolo, depois você coloca o segundo, o terceiro. Quando você menos vê, você já tem uma parede. Você já tem uma... A muralha da China, ela começou com um bloco. E hoje ela é vista do espaço. Então, a pessoa que ela é tímida, a pessoa que tem um pouco de medo, ou muito medo, como você falou, não é um estado, né? Não é um ser, é um estado que pode ser mudado, trocado, transformado a partir do seu mindset. Vindo de dentro, indo para fora, você é capaz de coisas incríveis. Você é capaz de dormir tarde, acordar cedo, você é capaz de fazer muita coisa que às vezes nem você sabe que você é capaz. Só que leva tempo, a gente é ansioso, né? A gente quer as coisas para ontem. Pô, eu queria fazer um monte de coisa agora, mas não dá, leva um tempo, precisa ter um processo. Às vezes a gente não tá preparado para subir num palco e falar para 50 mil pessoas. Então a gente vai fazer uma live em casa, faz uma live individual, depois uma live em grupo, depois você troca ideia com um amigo ou outro, faz um podcast, e eu acho que assim você vai indo. Sabe, né? Como eu oriento sempre? Assim, eu disse que ia falar sobre a questão da timidez, né? O ser tímido é estado, como você falou. Você está tímido, você não é tímido. Porque timidez, ao pé da letra, é excesso de ego. É um egoísmo muito grande. Você acha que as pessoas vão parar tudo que elas vão fazer só para lhe criticar. Então, é um desapego que você tem que fazer de ficar pensando mais nos outros do que em você, de se achar. Eu vivo dizendo isso. Teve uma live que eu fiz esses dias que a minha colega, a minha parceira de live, ela disse assim, eu chamei umas pessoas para fazer live e as minhas amigas disseram que não queriam, porque tinham vergonha, não sei o quê. Sabe o que eu disse a elas? Que se a gente tivesse sorte, ia ter eu, ela, a amiga e o marido delas. Porque a gente não é Anitta para ter milhões de gente. A gente está começando. Então não precisa ter esse medo do que vão falar, medo de se eu errar. Você vai ter 2, 3, 4 pessoas, se for muito, quando você começar a fazer a primeira live. Porque suas primeiras exposições são para você, não é para os outros, é para você treinar. E aí tem gente, óbvio, que não vai começar já botando a cara aqui ao vivo. O meu processo e o que os meus mentorandos têm feito, porque a gente atrai quem é muito parecido com a gente, né? Eu digo assim, sabe o que você precisa fazer? Pega um comentário de alguém, entra na rede social de um amigo seu e começa a fazer um comentário botando a sua opinião. Porque quem está tímido tem até medo de fazer isso. Por que eu vou responder, eu vou comentar uma publicação dos outros que vão achar que eu não sei nada, vão achar que eu estou falando besteira? Esse é o primeiro passo. Começa a expor sua opinião. Você tem grupos de WhatsApp, coloca ali uma dúvida ou traz uma notícia de alguma coisa que seja relacionado ao seu trabalho, à sua atividade, porque você vai começando a ensinar a sua mente. Quem fez coach sabe que tem selfie 1, selfie 2, anjinho e diabinho. Você vai ensinando a sua mente de que fazer essa exposição do seu eu não é tão bicho de 7 cabeças assim, não é um monstro assim. E vai um passinho de cada vez. Quem tem grupos de networking como a gente, além de você destravar e desensibilizando,
porque isso é técnica de dessensibilização. Você, a primeira vez que faz é ruim, a segunda é um pouquinho melhor, e aí você vai ensinando o seu cérebro a se comportar com aquela situação. Você, além de fazer isso, você também começa a comunicar sobre sua marca pessoal, você começa a gerar valor para você, porque as pessoas vão começar a enxergar como especialista em alguma coisa, ou naquele assunto, e vão começar a te ver de uma outra forma. Não só como um sujeito passivo que está ali no grupo recebendo conteúdo, mas alguém que também está expondo. E essa troca é super importante. E aí depois, o que eu fiz? Eu comecei a gravar, porque ainda tem isso. Tem gente que nem no WhatsApp fala com né, o áudio, não usa o áudio. Não manda um áudio. Vergonha, porque tem vergonha da sua voz. E isso é completamente natural, porque a nossa voz é diferente quando a gente ouve num gravador. Fisiologicamente, ela é diferente. A gente ouve de um jeito e as pessoas ouvem de outro. Só que a voz que está no gravador é a sua voz real, que é o que as pessoas ouvem. Então você vai trabalhando isso, já é um outro passo. Quem tem medo de fazer foto, também precisa fazer esse teste e começar a pegar a câmera do celular e usar a câmera normal e não a selfie. Por quê? Qual é o estranhamento que se dá quando você está sendo fotografado por um fotógrafo, que é diferente de você fazer uma selfie e de você se olhar no espelho? A imagem é invertida. E poucas pessoas sabem disso. E por isso que dizem, não gosto de botar minha foto aqui porque eu não me reconheço na foto. De fato, você não se reconhece, porque você tem o costume de se ver no espelho, que é invertido. Tudo isso são técnicas de você ir desensibilizando. Pronto, resolvi que eu vou fazer uma live. Faz uma live com um amigo, desse jeito aqui que a gente está fazendo. Começa dessa forma, porque você vai entender. A primeira live você vai ficar sem saber para onde olha, mas o amigo tá ali, controlando, ele sabe. Aí a próxima você faz o inverso, você abre a live, porque aí você vai aprender onde são os botões. Parecem coisas bobas, mas que ao longo do tempo, quando você vai ganhando segurança de usar a tecnologia, aí sim, para de ser mecânico, né? Porque quando a gente faz a primeira, você deve lembrar quando você fez a sua primeira, você pensa, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar aquilo, eu tenho que ver como é que tá minha cara, eu tenho que ver se não sei. A gente pensa em um montão de coisas e aí não consegue se expressar com espontaneidade. E aí o último estágio aqui nas redes sociais é você conseguir ser o mais autêntico possível, o mais espontâneo possível, que é o estágio lá top dos tops, que é ele que vai conectar as pessoas. Eu tô falando tudo isso, mas eu tenho 1 ano que eu comecei a fazer live. Eu comecei a fazer na pandemia. Eu fiz 2 antes, que caiu, que ficou sem som, que foi um desastre. Dá tudo errado nas primeiras, né? Mas funcionaram para eu perceber que não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças e que eu sou capaz. O mais importante é isso, é você mostrar que você é capaz. E tudo isso a gente consegue fazer quando a gente tem essa motivação que você falou, que é interna, que é esse combustível de onde vem. Então, todo o conteúdo que eu falo e tudo que eu falo em todos os lugares é que, inicialmente, você precisa elevar a sua autoestima para você ter autoconfiança. Depois que você desenvolve isso, aí você vai fazendo esses passinhos. Com certeza. Falei Não, imagina. Eu tenho algumas informações em relação a tudo isso que você falou. Eu fiz um post faz algum tempo. O meu feed não está muito bem alimentado, eu confesso. Eu deveria dar um pouquinho mais de atenção pro meu feed. Você é do áudio. Eu sou mais do áudio, Você perguntou de PNL? Deixa eu agora fazer a entrevista com você. Você perguntou de PNL? PNL é bacana porque a gente começa a entender qual é o nosso canal mais presente, né? Se é o visual, se é o auditivo e se é o sinestésico. Provavelmente o seu deve ser o auditivo. Você gosta mais de trabalhar com o som do que com imagem e expressões? Eu acho que eu gosto mais de vídeo, na verdade. Tanto áudio quanto vídeo eu gosto muito. Estática, fotografia, imagem estática não é muito minha
praia, assim. Eu gosto de, por exemplo, eu fui na academia ontem, eu filmei um amigo meu, o Gabriel, pô, ficou muito legal o vídeo dele. Aí eu falei, Gabriel, agora você me filma, não ficou tão legal, né? Mas é porque eu acho que é a visão, né? É aquela vivência, a bagagem e a minha visão olhando para uma tela através de uma lente, né? Eu acredito. Também não gosto das fotografias que fazem minha. Porque a última que eu fiz foi meu esposo que fez. E aí não tem menor paciência, que é toda a paciência que eu tenho, toda a técnica que eu tenho para trabalhar com as pessoas, ele não tem. Não tem quem faça igual a mim, eu ainda não consegui treinar alguém, porque isso não treina. Outro dia a minha mentora disse, você tem que aprender a passar que você sabe para outra pessoa para você poder deixar o estúdio lá e trabalhar mais com a mentoria. Eu disse, mas eu não consigo, porque eu não sei explicar, aí é que é PNL. Não sei explicar como é que eu faço. A pessoa vai ter que ficar lá me modelando, me vendo fazer para ver se fazer um intensivão. Mas retomando um pouquinho, aí eu fiz um post, né? Porque é uma coisa que eu reparei bastante. Eu tinha muito medo quando era mais jovem de receber críticas, né? De subir num palco e de repente ser criticado porque eu tinha medo de ser julgado, na verdade, né? A gente ainda tem, mas a gente aprende a controlar esses medos. Mas eu comecei a reparar, eu evito falar mal das pessoas, mas eu vejo que é muito comum em rodas de conversas alguém falando mal de outra pessoa, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, pô, essas pessoas que estão julgando são as mesmas pessoas que têm medo de aparecer porque elas têm medo de ser julgadas. Então eu fiz uma correlação. Eu acho que o seu medo de ser julgado deveria ser, ou pelo menos eu não sei, é proporcional ao quanto você julga. Então quando você tem medo de aparecer, para de, sei lá, tem um cara fazendo uma live, acha legal. Tem uma mulher fazendo fotografia, acha legal o que ela faz. Com o tempo, você vai trabalhando sua mente e você vai falar, pô, é tão legal, eu quero fazer também porque também é legal. Entendeu? Agora, se você ficar trabalhando sua mente, nossa, olha a camisa, olha o sapato, olha o vestido, olha o boné, olha isso, olha aquilo, na hora que for sua vez de aparecer, você não vai querer aparecer porque você acha que vai ter outra pessoa falando aquilo que você falava pra você mesmo. Então você vai falar assim, pô, eu não quero aparecer. E aí, isso acho que atrasa você. Se você quer construir um branding, se você quer construir... se você tem um projeto, se você tem uma marca, se você quer fazer um podcast, se você quer ser um fotógrafo, isso vai te atrapalhar. Isso vai fazer você não ir para frente. É exatamente isso. O tímido, esse que tem medo do julgamento, na verdade, ele tem medo de que alguém diga a ele algo que ele já sabe que ele tem. Então é aquilo que eu falo assim, quando alguém fala alguma coisa para você que lhe incomoda, por que lhe incomoda? Porque a reverberação da palavra vem, entra em você, bate em algo e volta. Ela bate naquilo e volta. Então ela faz eco. Ela vai e volta. Por isso que lhe incomoda. Se é algo que você não tem dentro de você, não vai bater em nada. Então vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. É basicamente isso. E aí o pessoal diz, não, mas eu não sou desse jeito. Pare e analisa. Todas as vezes que alguém criticar alguma coisa e lhe incomodar, pare e analise. Seja menos egoísta e analise. Assim como quando você gosta de alguém, quando você admira alguém, aquela atitude da pessoa e aquela característica da pessoa que você admira, você tem como potencial dentro de você, porque senão você não reconheceria. É a mesma coisa que acontece com a crítica. Você só identifica na pessoa se você tiver, porque se você não tiver, você não reconhece, você não sabe como é aquilo. E muitas vezes esse potencial está adormecido. É o trabalho que a gente faz de desenvolver essa essência, de buscar lá na infância, na adolescência. Eu falo muito da adolescência porque era a época que a gente é mais livre, né? Porque na infância ainda é muito fantasia. Mas na adolescência a gente está construindo a nossa personalidade. Então é isso que acontece. Você tem medo, você não. Quem tem esse medo de se julgar, do julgamento, tem medo de que alguém diga para você exatamente o que você já sabe. Só que você não quer admitir. Sim. Entendeu? E é uma verdade pesada, mas necessária, eu acho, porque faz parte da sua evolução. E mesmo que você não queira aparecer e se expor,
faz parte da sua evolução como ser humano. Eu acho que isso é uma evolução interna. E, por exemplo, você falou, quando alguém fala uma coisa, entra, bate, depois sai, ela passa 2 vezes, né? Que eu acho legal você aceitar suas coisas, suas imperfeições. E eu gosto muito de comédia. Eu não sei se a galera gosta aqui, conhece stand-up e tudo mais. E na comédia você aprende a aceitar suas imperfeições e a dar risada. Deixar o que é pesado leve. Então tem coisas que você não vai conseguir mudar. Tem coisa, eu uso óculos e eu fico surdo se eu tirar o óculos, porque eu não vejo nem escuto, sabe? Então, sei lá, se alguém fizer uma piada, eu falo, tudo bem. E existe uma técnica que é de você ressignificar essas coisas que você ainda enxerga como defeitos. Que na verdade eles não são defeitos, a gente tem luz e sombra, todos nós temos coisas boas e coisas negativas, né? Eu não caracterizo como negativos, eu caracterizo como pontos a melhorar. Só que tem pontos que você vai melhorar assim, 1 ponto ou 2, você vai subir 1 ponto ou 2, mas você não vai subir 5 pontos. Por isso que eu disse que ano passado eu quase saio da rede social, porque eu estava querendo ser mais extrovertida em 5 pontos, e eu não sou. Então, o que é o ressignificar? É você olhar com carinho para você. Por isso que a autoestima é importante. É você olhar com carinho para todos os pontos positivos e o que você está considerando como negativo e ressignificar eles. Por que eu, que sou introvertida, não gosto muito de falar em público, de fazer lives para 100 mil pessoas, de estar rodeada de gente, de estar num palco com 500 pessoas. Porque é minha característica. O que eu tenho? E, isso pode ser um defeito, certo. Mas essa característica me faz ter quais qualidades? Eu ouço mais do que falo, eu me conecto mais com as pessoas, eu consigo trazer elas mais para perto, então eu acolho mais. Então você vai ressignificando aquilo que você achava que não era bom e que estava ali atrapalhando, colocando ele num lugar e numa posição de ponto positivo. E aí você vai se aceitando e vai identificando o que você consegue mudar, o que você não consegue, o que é necessário, o que não é. A gente está falando de se expor aqui na rede social para pessoas que são tímidas, que são reclusas, que são introvertidas, que têm mais dificuldade, porque eu não era tímida, nunca fui. Se me colocasse num grupo que eu conhecia, eu falava tranquilamente. Então você não é tímida, porque os tímidos são aqueles que não querem contato com nada, que tem aquele medo e não quer sair e termina virando uma patologia, né? O excesso de timidez é uma doença. Eu sou introvertida, ou seja, eu prefiro trabalhar sozinha, eu prefiro ficar mais quieta, eu gasto muita energia ao estar me expondo como uma live aqui. Eu não conseguiria fazer 5, 6, 7 lives seguidas, uma atrás da outra, um dia depois do outro, como o pessoal faz lançamento, porque gasta muita energia minha. Para me reenergizar, eu preciso ficar quieta. Ao contrário dos extrovertidos, que ganham energia estando em contato com pessoas. Então você começa a entender como que você é e você vai aceitando aquelas características que você tem. E aí sua autoestima não vai mais lá pro chão, porque você está se comparando com alguém que você nunca vai ser. Eu nunca vou ser um Silvio Santos da vida, eu nunca vou ser um Faustão da vida, que adora microfone, que pode fazer aquilo ali por 10, 12 horas. Não vou. Como é que eu vou, então, entrar numa rede social e comunicar o que eu quero? Vou fazer mais textos, porque eu sou mais da escrita. A minha cabeça funciona mais escrevendo. Eu adoro o WhatsApp, adoro. Melhor que o telefone, adoro. Eu escrevi um texto falando sobre isso uma vez. Graças a Deus criaram o WhatsApp. Porque quando a pessoa escreve e eu leio, eu tenho tempo de raciocinar. No telefone eu não consigo.
Eu não consigo falar. É meu, é das pessoas que são introvertidas. Então você vai criando formas de estar aqui que sejam adequadas à sua personalidade, que sejam adequadas à maneira de você fazer, porque de nada adianta vir para cá e fazer um robozinho. Você precisa se divertir. Você precisa achar que isso aqui é um ambiente de troca, que é um ambiente saudável, que é um ambiente que você pode se desenvolver. E você se desenvolvendo, você ajuda todo mundo que está ao redor de você. E aí eu quero saber de você agora. Vamos lá. Adoro, eu amo, eu sou doida por ouvir podcast. Eu ouço podcast no banheiro, no carro. Adoro mesmo. Eu também sou assim. Muito mais do que assistir vídeo. Mas a gente ainda tem pouca divulgação disso, né? Por mais que tenha saído no Jornal Nacional outro dia, não foi? Quando eu ainda assistia. Eu acho que foi quando eles lançaram que ia ter o podcast da Globo, sei lá se foi Globo, se foi da Metrópole aqui, eu nunca mais assisti televisão, mas lançaram isso, que os grandes canais de comunicação iam ter os podcasts, mas eu ainda vejo um movimento muito tímido. Eu não sei se é porque as pessoas não sabem fazer, e aí eu deixo um parêntese, eu levei 6 meses para conseguir botar os meus no Spotify, porque eu não conseguia ainda entender como é que fazia, alguém que me ajudou, e os benefícios, né? Eu acho que é pouco falado, porque o Instagram, né? Mark Zuckerberg mete coisa, tá todo mundo focado aqui, que tem que estar aqui, e não precisa estar aqui. Você só não vem, não aparece só aqui. Tem outras mídias que você pode fazer. E aí eu queria saber de você, como é isso? Como é esse trabalho seu? Tá, vamos lá. Eu vou dar uma resposta bem longa aqui. Primeiro, complementando do nosso amigo Mark Zuckerberg, ele tem estudos, equipes de pesquisa que trabalham os aplicativos para despertar um hormônio de endorfina ou dopamina quando a gente recebe alguma notificação no celular, né? Então, a gente toda hora, o Insta, ele fica ali bombando. Até quando alguém posta uma foto, você recebe, fulano postou uma foto. Então, eu tirei algumas notificações do meu celular, porque senão você fica louco mesmo. Você fica refém. E não é à toa, é dinheiro que eles investem pesado, milhões, bilhões, não sei quanto, para tomar a nossa atenção. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A questão do podcast, eu acredito que, assim, ele está começando a ficar um pouco mais democrático. Apesar de estar na internet e estar para todo mundo, não é todo mundo que olha assim e fala, pô, 1 hora de conteúdo, não tenho tempo para isso. Mas as pessoas nem têm noção que naquela 1 hora de conteúdo tem tanto valor, tem tanta coisa importante ali, sabe? A gente já falou aqui de conversar em público, a gente já falou de PNL, a gente já falou de desenvolvimento pessoal, a gente está falando de podcast, a gente já falou sobre timidez. Cara, olha quanta informação rica para contribuir na vida das pessoas, sabe? E esse bate-papo é legal porque eu tô aprendendo com você tá aprendendo alguma coisa comigo também, eu espero muito poder contribuir com alguma coisa. E a gente já falou de fotografia também, né? De filmagem, de etc., do seu marido, que ainda tá aprendendo a tirar foto, do meu amigo que começou a fazer um vídeo meu. Não sabe, ele não vai pra mim. Então, é tão rico, é muito conteúdo, sabe? E eu acredito que as pessoas que se permitiram a consumir podcasts, dificilmente vão largar, dificilmente vão voltar atrás. E aí conhece o Elite, que é o meu podcast, o Elite Conteúdo, aí depois vai conhecer outro podcast, aí tem o da Fê, aí tem outro, e quando você vê, você tá dominado, você não vai querer fazer outra coisa, porque eu passo literalmente o dia inteiro, eu vou lavar louça, eu escuto um podcast, hoje tem um podcast de piada também, porque às vezes a vida tá muito pesada, você precisa dar risada, você precisa escutar besteira também, todo mundo precisa escutar besteira, não é só escutar manifestação, política, coronavírus, conteúdo etc. Cabeça. Conteúdo cabeça. É importante, eu acho, porque assim, uma coisa também que eu não quero deixar passar batido da nossa conversa, a pessoa que vai transmitir uma informação, a pessoa que vai se expor, é legal que ela tenha um hábito de leitura, por exemplo. Tem o hábito de consumir certos tipos de conteúdo. Às vezes não dá para ler o tempo todo, por isso que o podcast é bom, porque você consegue aprender lavando louça. Quando no universo você conseguir aprender, sei lá, sobre história, Segunda Guerra Mundial, lavando louça? Dificilmente você conseguiria fazer isso, sei lá, há 5, 10 anos atrás. E hoje a gente tem essa facilidade. Então, você consumindo conteúdos, quando você se expor, você vai ter o que falar para as pessoas. Por exemplo, eu tô aqui falando com você, se eu não lesse, se eu não tivesse... se o meu conhecimento fosse raso, provavelmente não seria uma boa ideia eu me expor, né? Me expor nas redes sociais. Eu acho que isso é para você como
como cidadão, como pessoa, como desenvolvimento pessoal, tenha um hábito de pegar a informação, nem que seja conversando com as outras pessoas. Sei lá, conversa com o médico e fala, me explica o que está acontecendo, o que está passando no jornal é verdade, não é? Quais são as dificuldades e tudo mais. Isso vai te ajudar a se expor, né? Então, beleza. Agora vamos falar de mim, vamos voltar a falar de podcast. Quando eu era pequeno, eu lembro que eu falava muito alto e tem uma coisa que me marcou. Eu estava no carro de um parente, com mais 2 primos que também tinham a mesma idade que eu, e aí eu tava falando muito alto, e ele falou, cala a boca, você não sabe falar baixo, você só sabe falar gritando, um negócio assim, sabe? Isso me marcou, eu lembro disso até hoje. E depois na sala de aula, no ensino médio, às vezes eu falava alguma coisa, e a galera falava, tipo, fica quieto, Felipe, sabe, um negócio assim? Então eu tive vários motivos pra ser mais tímido, pra não me expor, pra não querer falar, pra me vitimizar, na verdade, né? Então eu fiz teatro, em 2011 eu fiz teatro, e isso me ajudou muito, isso me ajudou demais, me ajudou bastante. E em 2010 eu escutava um podcast que era do Jovem Nerd, eu escutava outro que era Papo H, que era Papo de Homem, falava sobre metrosexual, bem legal, assim. Um assunto que não era era muito discriminado na época, né, antigamente. Eu gostava muito, escutava muito, comecei a escutar lá atrás, mas eu nunca achei que fosse pra mim fazer um podcast, por exemplo. Eu falei, ia ser legal um dia ter um podcast, ia ser muito legal um dia ter um podcast. E ficou nisso, não achei que aquilo era pra mim. E agora, na pandemia, muitas coisas se multiplicaram, né? Assim, nível exponencial. Então, se tinham pessoas que faziam um vídeo por semana no Insta, começou a fazer 10, 15, 20. Tinha 1 ou 2 podcasts, surgiram 30, 40, 50 podcasts. Então, a pandemia fez muitas coisas que eram pequenas crescerem de um tamanho assim muito exponencial, e eu vi pessoas fazendo e eu falei, por que eu não posso fazer isso? Por que tem várias outras pessoas fazendo isso e eu não posso fazer? Eu vou trazer uma lição aqui. Eu gosto muito de divagar e fazer comparações para trazer ensinamentos, que eu acho que é a maneira mais fácil. Eu fui tirar a carteira de caminhão na Austrália. Eu tava morrendo de medo, Fernanda. Eu tava morrendo de medo. Eu falei, eu não vou passar, um caminhão pesado. E aí eu vi um cara que, assim, a gente não tem que julgar os outros, mas a gente pode tirar lições em relação a outras pessoas, certo? E aí eu vi um rapaz e eu falei, não querendo discriminar ele, mas naquela situação eu falei, eu acho que eu tenho tanta capacidade quanto esse cara, porque, ele é bruto, é um cara ogro, que não fala nem por favor, nem obrigado, nem de nada, sabe? E eu falei, se ele consegue, por que eu não vou conseguir, sabe? E aí eu fui lá, fiz, passei, fiquei mó feliz, muito feio. As pessoas falam, não, eu vou esperar, eu preciso fazer um checklist, eu tenho que ter tudo, tem que estar pronto. Eu tenho que ter um filme pronto pro Oscar para poder gravar. Se eu não tiver isso, eu não começo. E aí eu vou te falar uma coisa, eu comecei o Elite Podcast, em agosto, eu não fazia a mínima ideia de onde ia, inclusive tem o Ney aqui assistindo a gente, ele gravou com a gente um episódio lá, ele é da área de beleza, área de estética, tá muito legal. E a gente falou lá sobre... Eu não imaginava ter um podcast que eu ia falar sobre barba, cabelo, estética, autoestima. A gente fala lá sobre autoestima, que é muito importante, sim, a autoestima para as pessoas. E aí o Elite foi tomando rumo. E eu defini o propósito do podcast semana passada, que eu gravei com a Juliana. Ela é locutora, dubladora, e ela também fez PNL, né? A gente bateu um papo muito legal, a gente gravou um podcast muito especial que saiu semana passada. Ela também é do grupo de network do Ricardo e do Trilha Certa. E aí eu tive um estalo, Fê. Eu falei assim, a minha missão com o meu podcast é democratizar a informação, porque eu estudei em escola pública e eu não imaginava que um dia eu pudesse ser dublador, por exemplo. Eu não fazia ideia, isso não foi apresentado para mim, não existia. Ou eu ia ser, assim, as profissões de sucesso da vida, engenheiro, advogado ou médico. Se você não for isso, você não é nada. Então, na minha cabeça, eu precisava ser engenheiro. Não foi me apresentado outra opção, mas não foi negligência das pessoas, foi falta de... assim, alguém mandou o sinal, mas o sinal se perdeu no meio do caminho. É igual você ficar sem sinal do celular. E hoje a minha missão é democratizar a informação para as pessoas. É pegar a Fernanda, que fala sobre branding, e eu tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo a gente aqui
que nunca pensou o que é brand, nunca ouviu essa palavra, o que significa branding, o que é trabalhar o meu branding. Teve uma pergunta aí mais para trás também, que eu vou até trazer aqui pra gente, a gente já vai fechar daqui a pouco, mas pra gente responder, que nem a menina perguntou, como que eu identifico a imagem que as pessoas têm de mim lá fora? Porque você, é aquele caso, eu não gosto muito de falar de Big Brother, essas coisas eu não acompanho, mas teve aquela polêmica da Carol Conká, que ela achava que a imagem que ela passava era boa, mas a galera de fora, como que é o marketing pessoal dela, o que as pessoas veem de fora, não era tão legal quanto ela estava achando que era. Então, eu tô nessa live com você justamente cumprindo a minha missão, de democratizar uma informação através do seu conhecimento, através do conhecimento do Ricardo, através do conhecimento do Ney, através do conhecimento das pessoas que eu tenho acesso e através daquele pouquinho de conhecimento que eu tenho também. E eu vou aprendendo, a gente vai dando, e é aquilo que você falou, a gente não pode só sugar, a gente dá também, né? E quando a gente dá, eu acho que a gente pega, eu acho que a gente, eu não sei onde vai parar, mas a gente vai, só vai. Eu tenho certeza que agora você tem muito mais motivação para fazer o podcast, para correr atrás das coisas, para até vender ele para as pessoas, porque você tem uma promessa. A gente trabalha, depois de descobrir tudo que nós somos, a gente trabalha a construção da promessa, né? Então, as pessoas compram o porquê que você faz o que você faz, não o que você faz. O Simon Sinek já fala isso, tem um TED que é famosíssimo dele que fala sobre isso. E a gente compra também o projeto quando a gente descobre o porquê que a gente está fazendo. Então, eu tenho certeza que você tem outro gás aí. Obrigado. Eu te conheci, que tem pouquinho de tempo, mas do tempo que eu lhe conheci, você falando sobre o podcast, você falando hoje, eu já sinto diferença. Então, você pode até não perceber. Agora que eu falei, óbvio que você vai perceber, mas podia não ter percebido. Mas aí que obrigado. Eu esqueci o nome dela, você falou aí. Como é que a gente sabe a imagem que a gente está comunicando? Bom, tem pesquisa. A gente pode fazer uma pesquisa, chama-se Diagnóstico de Marca e Reputação, que é um dos serviços que eu tenho, e a gente vai fazer tipo pesquisa que faz Ibope, essas coisas, só que a gente vai fazer com as pessoas que estão mais próximas de você, com sua família, com seus amigos, com os colegas de trabalho, com clientes, se você tiver, com fornecedores, se você tiver. E aí eu recebo isso tudo e faço análise disso tudo. Você também responde a pesquisa do que você imagina que você está comunicando, qual é seu objetivo, e eu faço uma checagem dessas duas coisas e a gente faz a gente chama de devolutiva. É um feedback para você, orientando, porque tem perguntas do tipo, qual animal, qual o primeiro sentimento, qual a primeira palavra, que vão trazer muito essas informações de como que você está expondo a sua imagem, a sua marca pessoal, como é que as pessoas estão reconhecendo. Mas também, quando você tem um trabalho, você tem uma meta, você tem um objetivo, você consegue saber se está dando certo ou não, se você está alcançando as submetas, né? Se você está dando certo do jeito que você imaginou. Isso quer dizer que você está comunicando as coisas da maneira correta. Se você é empreendedor e só chega cliente, pechincheiro, que pede desconto, que lhe incomoda, ou cliente que fecha o contrato e vai criando problema até o final, é sinal de que você não está trabalhando direitinho essa sua percepção, porque as pessoas estão fechando o serviço com você muito provavelmente por causa de preço e não por causa de valor, porque valor a gente enxerga em quem a gente confia. Então, provavelmente essa comunicação está truncada aí no meio campo. Mas o mais básico mesmo é fazer essa pesquisa inicial, e quem entra na mentoria comigo, a gente tem um dos passos, essa pesquisa. É o famoso feedback, né? Se você tem uma loja, um negócio, você tem que fazer o feedback com o seu cliente, para ele te dizer, entregou bem, não entregou, foi como esperado, o que mais te marcou durante esse processo que a gente estava desenvolvendo o trabalho. É muito difícil você sozinho entender isso. Eu me lembro quando eu era adolescente,
eu tinha já a sensação de que as pessoas não reconheciam o que eu queria, porque muitas vezes as coisas aconteciam do jeito que eu não esperava. Casal tem muito isso, né? Você fala uma coisa, a pessoa ouve outra, entende outra, então você está comunicando alguma coisa errada. E na adolescência eu tinha muita essa dificuldade, e aí eu me sentia muito triste, amargurada, achava que eu era um ET, que eu não me encaixava em quadrinho nenhum. E aí eu vim descobrir que eu estava emitindo sinais errados. E eu vivia dizendo, gente, me conta, o que é que está errado? O que é que eu estou fazendo de errado? E as pessoas normalmente não contam. E hoje em dia, se você for perguntar só você mesmo, as pessoas não vão te falar, porque ou elas vão ter receio de te magoar, os mais próximos, eles nunca vão falar a verdade para você, porque vão ter receio de te magoar, ou vão ficar achando que você vai ficar chateada com eles. Então, o trabalho que a gente faz com um terceiro, pedindo esse feedback, é para que as pessoas se sintam à vontade para falar sobre cada profissional. E é muito bom, é muito bom. Eu fiz já 2 vezes que a gente faz ao longo do tempo e a gente nota a diferença. E é mais um passo de autoconhecimento. E o que vem, o que aparece de resposta é impressionante. A gente se desenvolve bastante. O que eu acho legal é que você entendendo o degrau que você tá, você se permite ficar melhor preparado para o próximo degrau também, né? Então é um jogo de evolução, de subir a escada, subir na carreira e tudo mais. Fê, pra gente fechar, tem mais uma coisa que eu queria falar antes da gente, coisinha bestinha. Mas assim, eu li num... Se deixar, fica aqui, batendo papo. É o que eu vou fazer. Eu também vou longe aqui. Eu li hoje num livro que quando a gente vai fazer uma apresentação, inclusive isso aconteceu comigo aqui, minutos antes da gente iniciar a live, a gente tem uma descarga de adrenalina. Nos primeiros minutos de toda a apresentação, qualquer coisa que você vai fazer, seja dar aula, seja falar com alunos, seja uma live no Insta, uma live no YouTube, qualquer coisa. Até gravar no celular dentro de casa sozinho, sem ninguém ver, você vai ter uma descarga de adrenalina ali nos primeiros 5, 10 minutinhos. Mas com o passar do tempo, dos minutos ali que você está fazendo a gravação, você vai ficando mais solto, essa descarga ela vai diminuindo e é natural para todo mundo, não é só para mim, não é só para você, a gente não é nenhum guru aqui das lives, mas até o guruzão das lives, ele também vai ter essa descarga de adrenalina ali nos primeiros 5, 10 minutinhos. Então permita-se essa experiência, ficar uns 5, 10 minutos, fica mais que 5 minutinhos, você vai ver, chegando ali no 7 ou nos 11 minutos, você já vai estar muito mais solto, que é o que aconteceu com a gente aqui, se deixar a gente vai embora. Os psicólogos que sabem falar mais sobre isso, mas deixa eu ver se eu me lembro. Você falou da dopamina, que é exatamente o que o Instagram faz com a nossa mente, né, com o nosso organismo. Joga dopamina pra gente, o coraçãozinho, a foto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando a gente abre uma live ou vai falar em público ou qualquer coisa assim, os primeiros estágios, se eu não me engano, o hormônio que vem pra gente é a dopamina, e se você não está confortável, entra cortisol, que aí te desorganiza todo. Se eu não me engano é isso, se tiver algum psicólogo por aqui, corrija a gente. E aí, qual é a dica? Eu achei que você fosse me perguntar isso, mas aí eu vou aproveitar. Qual é a dica que se faz para poder dar essa baixa desse hormônio e você se equilibrar? Você começar falando de algo que para você é muito natural. Por isso que muita gente fala assim, conta a história. Porque a história você não precisa trazer lá da memória recente. Você traz da memória que está no subconsciente e ele sai à vontade. Quando eu fiz minha primeira palestra ao vivo, eu fiz para 10 pessoas, eu acho. Eu fiz junto com uma amiga que também queria se desenvolver. Ela fez a dela e eu fiz a minha. Mas a gente recebeu as pessoas para um coffee break, e aí o meu nível dessas taxas aí estava lá em cima, eu estava quicando, eu estava parecendo uma doida, antes pipoca. De começar, aquela adrenalina toda. E aí eu disse, eu preciso fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a conversar com as pessoas que chegavam, e aí, como é que você tá? Quem é você? Me fale. Porque eu fui diminuindo a adrenalina, sei lá, se é isso que chama, e fui conhecendo as pessoas.
Então, ao mesmo tempo que eu fui me acalmando, eu fui me aproximando das pessoas. Porque dizem, né, tem aquelas técnicas, escolha 2 ou 3 na plateia para você olhar. Na live aqui a gente não tem, quando a gente tá sozinho. É um absurdo de diferente, é impressionante como que é diferente você falar em público com pessoas e falar com a câmera e imaginar que atrás da câmera tem um monte de gente ali assistindo. Por isso que precisa fazer, porque senão a gente surta mesmo. E aí o que a gente começou fazendo aqui? Quem entrou no início, não sei se reparou, a gente começa falando bobagem, falando, né, o que é isso em PNL? É rapport, é você procurar pontos de aproximação com a pessoa, em comum com a pessoa, para você ir gerando a conexão e, ao mesmo tempo, você também vai baixando o seu nível. Não sei se vocês já repararam, tem muita gente que abre live e coloca música. E aí fica um tempinho, claro, que está ali esperando o Instagram também comunicar, esperando as pessoas entrarem, mas também é técnica para você ir se acostumando, se acalmando, e aí depois dar o seu conteúdo. Mas para quem está começando, eu não consigo botar música e ficar esperando. Até hoje eu não consigo. Eu acho que eu estou perdendo tempo, que eu estou gastando o tempo do povo, então eu gosto de falar logo. Só que aí o que eu faço? Eu falo de um assunto que eu não preciso criar muita coisa. Gente, hoje foi assim, eu acordei assim, eu fiz assado. Ou se eu estou fazendo alguma live de sequência, o que a gente viu na live anterior foi isso, que são formas de você ir ambientando e aí depois você dispara a passar o seu conteúdo. Então só essas técnicas assim que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Eu nem sei se isso é realmente o que as pessoas fazem, mas eu sei que o nível de cortisol que entra aí, se você não estiver confortável, existe. Porque eu passei e passo por isso de vez em quando. Então são dicas assim que a gente pode deixar aqui para as pessoas, né? Que a gente falou muito de se exponham, venham para a rede, apareçam, ocupem, pelo amor de Deus, ocupem o seu lugar. Eu falo muito disso, ocupem o seu lugar, não deixe o profissional que é medíocre, que não trata bem o cliente, que não presta um serviço bom, mas que não tem vergonha, que não tá nem aí, porque a maioria é assim, se eu não tô nem aí pro cliente, eu também não tô nem aí pro que estão falando, o que vão falar de mim, tá aqui se jogando e ocupando um lugar. E para quem é assim mais velho como eu, já tenho 40, pensa que os mais jovenzinhos de 20 estão aí entrando e ocupando mesmo, e vendendo, porque a gente vê muito expert, para quem trabalha fazendo mentoria ou curso, tem muita gente novinha entrando arregaçando, porque não tem esse julgamento, não tem esse medo do julgamento. Eles não têm o que perder, e aí estão ocupando espaço para ganhar dinheiro, e a gente vai ficar sem ganhar dinheiro. Ô Fê, complementando um pouquinho, essa questão do espaço, por exemplo, tá saindo muitos podcasts mesmo. E, tem gente grande, sei lá, o Celso Portiolli daqui a pouco vai lançar um podcast dele, sabe? Faustão vai lançar um podcast dele. E eu tô começando, não tenho muitos contatos e tudo mais. Mas uma coisa que me conforta é que a empatia, ela é intrínseca do ser humano. Então, independente do tipo de pessoa que você é, a empatia tá dentro de você. Mesmo que você seja bom caráter ou mau caráter. Então, alguém escutando um podcast vendo o Felipe falar, vai ter uma empatia comigo. Então, fala assim, eu prefiro ouvir o Felipe falar porque eu gosto dele. Ou então, por exemplo, a Fernanda, eu quero fazer o curso tem vários cursos, mas eu quero fazer com a Fernanda porque eu me identifico com ela, eu gosto do jeito que ela fala, do tom de voz dela, eu gosto da linguagem corporal dela, mesmo que seja algo subliminar das pessoas, né? Mas tem espaço para todo mundo. A gente não precisa... É lógico, a gente sonha grande, a gente quer fazer dinheiro, a gente quer ficar rico, a gente dá o sangue, porque é o nosso projeto, é o seu projeto, é a sua vida, é o seu tempo, é os seus sonhos, é os seus desejos. Quem está acompanhando a gente tem os sonhos, tem os desejos, então quer dar o melhor no que eles fazem. E não tem nem... Se a gente tiver 1000 pessoas, a gente está com 11 pessoas, coloca 11 pessoas numa sala, a gente enche, falta cadeira. Entendeu? Imagina 1000, 10 mil. Esse ponto que você tocou é um ponto de branding, que é você comunicar na sua linguagem, que as pessoas vão se conectar com você, com a sua história, com a trajetória que você teve, e elas vão se inspirar em você, elas vão querer
ser como você. E acredite, tem muitas pessoas que querem ser como você, que querem ser como eu, e pessoas que estão ali sedentas, precisando de ajuda. E aí você vai conduzindo as pessoas num caminho que se chama o funil, mas eu costumo dizer que é o caminho dela conhecer você, paquerar você, namorar você, noivar você, casar com você, e aí depois indicar você, recomendar você. Então existe esse processo que cada uma faz e como é que você conduz ela. Claro que tem tipos de conteúdos para cada fase dessa, mas quando você expressa a sua verdade, quando você fala dos seus valores, quando você fala da sua história, quando você fala na sua linguagem, do seu jeito, a gente vai se conectar com você. Aí você falou do subconsciente, do inconsciente. A gente se conecta pelo consciente, que é a sua imagem, o seu tom de voz, a forma como você está usando a linguagem, se você é um amigo, se você é um sábio, que aí tem os arquétipos, quem quiser depois me pergunta mais sobre isso, mas tem também a conexão subconsciente, que é através da frequência vibracional. Quem acredita em energia, como eu, que acredito que todos nós somos energia, a gente emite energia. A nossa emissão de energia também conecta, mesmo através das redes sociais. Então, se eu estou vivendo aquele conteúdo, se eu estou fazendo aquilo com intencionalidade verdadeira, as pessoas do outro lado vão reconhecer isso e vão se conectar comigo, e somente comigo, porque para elas o verdadeiro sou eu, entendeu? Então é a diferença de você ser popular e influente. A gente que é mais quietinho, que é mais condensado, a gente tem muita capacidade de ser influente, porque a gente tem menos distrações, tá? A gente é mais focado. E o público que vem pra gente, como é muito parecido por frequência, é muito parecido com a gente, também tem menos distrações. Então a gente tem um potencial muito maior, eu acredito, que nós temos um potencial muito maior do que os extrovertidos que gritam, que falam palavrão, que fazem a mesma coisa do que todo mundo, porque nós somos um terço da população, eles são o resto, mas nós somos mais densos, nós somos mais profundos. E depois da pandemia já se sabe que está todo mundo precisando de mais profundidade, de olhar mais para dentro de si, de entender essas questões mais subliminares, né? Mais do inconsciente. Então ainda tem isso, você está aí falando, nem pode nem ter noção, mas quem vai se conectar com você, quem vai ouvir o seu podcast, vai ouvir porque gosta de você e porque se sente num ambiente seguro, porque você transmite isso na linguagem corporal, na linguagem falada e na vibração. Lindo demais, profundo. Adorei, Fê. Fê, adorei, obrigado. Sou eu. Pessoal, acompanha a Fernanda lá no Insta dela. Fernanda com 2 Ds, né? Underline. Marketing pessoal. Marca pessoal. Acho que tá aqui, acho que a galera consegue clicar e te achar lá, né? Tá, então tá ótimo. E Fê, adorei nosso bate-papo. Esse é que eu vi que teve gente que entrou aí. Segue lá o Felipe. E bora aí negociar com ele esse negócio desse podcast. Eu vou começar a fazer esse negócio aí, porque só tá não. A gente tem isso também no marketing digital, né? A gente tem um mundo de ferramentas, um mundo de canais e nem tudo dá para fazer sozinho. Então, quando a gente vai encontrando pessoas que podem agregar pra gente, é bom. Muito, muito. Porque é o que você falou lá no começo. A gente não faz nada sozinho. Eu sou bom fazendo podcast, você é bom com marca pessoal. Então a gente casa e a gente vai juntos, né? O bloco precisa do cimento, o cimento precisa da areia. Quer dizer, o bloco precisa da argamassa, a argamassa precisa do cimento, da areia, da água, é um conjunto. E a parede não é uma coisa só, são várias coisas de várias coisas. E a gente é o bloco e a argamassa um do outro. Acabei de inventar essa. Adorei! Tô olhando aqui as mensagens. Claudinei está dizendo que ele tido quando ele era criança. Eu era chamada de porco-espinho, porque ninguém podia chegar perto de mim. Eu espinhava mesmo.
Mas era uma defesa. Descobri que isso era uma defesa. Eu tinha também vergonha da minha imagem mesmo. Eu fui uma adolescente que eu não botava vestido. Mas sabe por quê? Porque depois eu descobri que, como eu sempre fui muito intelecto, eu achava que se eu fosse me arrumar, botar um batom, arrumar o cabelo, eu ia ser fútil. Eu ia passar a imagem. Entendi. E eu só descobri isso no ano passado, quando eu fiz a minha mentoria, a minha mentora que foi que virou para mim e disse assim, você não está querendo se arrumar e se expor, porque você está achando que só quem se expõe são as blogueiras, isso. Você já teve noção disso? Você acha que se você for comunicar sua imagem, aparência, você vai deixar de ser intelecto? Tem sentido? E aí que a gente vai desbloqueando. É por isso que o trabalho de mentoria é muito importante. Eu acho que ele é constante também, né, Fê? Sim. Para mim, o silêncio é estar sozinho. Me ajuda muito. É do time, Claudinei, é do time. Isso mesmo, introvertido. Deixa eu ver aqui as mensagens. Eu estava sem óculos e não conseguia enxergar as diferenças áreas. Oh, meu Deus, não sabe usar o WhatsApp. Não sabe usar o WhatsApp. Vem que a gente ensina. Médico psicológico da gente. Fui querer falar sobre não gostar do excesso de notificação, fui chamada a atenção. Quem foi esse? Claudinei. Claudinei tá jogando duro aqui. É mesmo. Tá danado ele. Que acha. É colega seu? É, amigão. Que bacana. Aline, o conteúdo transborda de dentro para fora, sim. E aí fica muito mais fácil. A gente pode tudo. Acho que acabou, né? Uau. Que muito. Que bacana que vocês gostaram, gente. Olha, vê ele de novo, ó. Uma pedra lançada na água leva a onda até a outra margem. Poético. Não tem trabalho melhor do que aquele que fazemos com amor. Isso mesmo, Aline. Acho que acabou, né? Também achei... Eu já não sei mais. Aí, ó, uma dificuldade que eu tenho. Fazer live e ir lendo os comentários. Não consigo. Porque se eu fizer isso... eu também não consigo. Muito provavelmente eu imaginei. Por isso que você também não fez, né? Não foi, mas deixa a gente também. Aline, tenho muita dificuldade em falar em público. Manda um DM pra mim, Aline. Bora conversar sobre isso. Claudinei. Aí a gente faz um podcast. Começa com um podcast. Vai se desafiar a fazer. Ele disse que vai se desafiar a fazer. Pega no pé dele. Tem que fazer. Vou pegar. Tá registrado. Tô velho. Tá velho nada. Tem gente com 60 anos ganhando dinheiro fazendo curso. Eu vi esses dias um professor que só dava aula presencial. A filha foi e gravou ele. Ele sem entender o que ia acontecer. Ela gravou o curso e aí botou pra vender. Tá ganhando uma grana. E o cara tem mais de 60 anos. Por quê? Porque tem ele tem a didática do presencial, e quem tem a didática do presencial, quando vem para aqui, fica mais fácil. Sempre vai ter alguém que compra nosso peixe. Exatamente. Deixa eu falar, hoje eu vi uma professora falando, o tom de voz dela foi cruel. Devia ter um aplicativo para suavizar. Sim, tem que trabalhar com fono, tem isso. Ainda mais o podcast, viu, Felipe? Pede para a professora ouvir o Elite. Tem alguma coisa falando lá sobre voz? Ele tá mandando aqui, ó. Ney, pede para a professora ouvir Elite. Acho que é para ela ficar um pouco mais antenada das coisas, talvez. Será? Pegar como exemplo, talvez. É muita coisa bacana. Vou embora, viu? Porque senão a live vai cair, né? Eu não sei quanto tempo. Eu também não sei quanto tempo fica, não. É bom a gente se despedir do pessoal e agradecer. Eu tenho vergonha de comentar uma live, quanto mais fazer uma. Tá vendo o que eu falei? Nogueira, eu falei sobre isso. Começa aprendendo a fazer os conteúdos, a fazer os comentários, para ir se desbloqueando. E depois vem, conversa comigo que a gente fala. Tem mais de 1 hora, Aline. Isso eu sei. Obrigada. E foi bacana. E assim, a gente vê que quando a gente fala de algo que a gente gosta, a gente desenvolve, né? Eu não sou tão fácil assim de abrir uma live, conversar, mas quando é de um assunto que mexe com a gente, o conteúdo sai.
Então é só começar a fazer e ter a certeza de que o pouquinho que eu falei aqui, com certeza ajudou alguém. No início eu não tinha essa consciência, e aí, à medida que eu fui fazendo, as pessoas foram falando, ó, mudei isso, gostei disso. Então você vai criando essa autoconfiança. E ela só aparece quando você faz. Então, gente, quem não estava no início, quarta-feira agora, depois de amanhã, tem uma masterclass sobre funil de conteúdo. Eu vou ensinar vocês o que é cada etapa, mostrar alguns exemplos. O link está na minha bio, é gratuita. Eu espero vocês lá. E acompanhem. 19h30 também. Meus negócios é tudo 19h30 também. Tá, quarta-feira, dia 5 de maio. Dia 5 de maio, o link está lá na minha bio. Tem que se inscrever lá para poder receber, porque não vai ser aqui. Não vou falar onde vai ser, mas não vai ser aqui. Porque senão eles cortam a gente. Pronto. Beijos. Tá. A gente se vê no grupo. Fê, muito obrigado. Com certeza. Fê, obrigado. Como você mesma disse, não é sempre que você se disponibiliza. Então é um prazer, é uma honra ter você aqui disponibilizada pra gente, pro pessoal que me seguem também, pro pessoal da Elite. Eu vou deixar no ar. E muito obrigado mesmo, pessoal. Seguem a Fê. Ela tem muitas dicas legais lá. O feed dela, ao contrário do meu, ela alimenta todo dia, toda hora. Então é bem bacana. Fê, muito obrigado. Boa noite. E a gente se fala no grupo. Tá bom. Beijinho, gente. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.